Pequena Lavínia, já te deixei há algum tempo, mas voltei, te garanto, vou ficar até morrer. O seu coreto, a sua banda, tanta alegria nos trazia. Os velhos sentados em bancos, a moçada que andava, a criançada que corria. Maria Fumaça pitava, todos corriam para a estação. Opções de lazer, antigamente, era aqui, na estação, que os jovens se divertiam. A simples parada do trem para embarque e desembarque de passageiros se transformava em festa. Por ter sido um dos primeiros locais a receber energia elétrica, atraía centenas de pessoas à noite, onde os jovens aproveitavam para paquerar. Bom, a estação era, vamos dizer assim, um ponto de encontro na cidade. Quando apitava o trem, a gente já corria para a estação. A maior curiosidade era ver quem chegava e quem partia. Isso era uma curiosidade natural. E quando era o trem da noite, melhor ainda. Porque à noite tinha os rapazes de cidades vizinhas que vinham namorar as moças daqui. Então, ou daqui que iam namorar em Mirandópolis ou vice-versa. Então, quando apitava o trem, a gente de longe ouvia o apito dele. Todo mundo que estava no jardim, que é vizinho da estação, corria para a estação para ver os moços embarcarem, as namoradas ficarem chorando, dando adeuzinho, etc. E ver quem estava chegando. Né? Então, realmente, a estação era a vida de Lavínia. Quando alguém ia para São Paulo, era mais importante que o camarada falou, vamos para a Lua. Então, o povo ia tudo lá para ver. Ei, fulano vai para... Quando alguém ia para São Paulo, nossa, aquilo era mais do que ir para o Japão, para qualquer lugar hoje, quando pegava o trem. E era aquele movimento intenso. Eu mesmo, você vê como é que as pessoas que naquele tempo, eu pegava, não só eu, como os colegas, minha rapaziadinha, né? Nós pegávamos o passageiro e ia até Mirandópolis, só para poder ir de trem lá, tinha que voltar. Ou voltar de a pé, ou voltar de ônibus. Era muito bem zelado todo esse pátio da estação. Você não achava um palito de fósforo jogado, uma caixa de fósforo vazia, nada. Era varrido todo dia, era uma limpeza total. E tem os telegramas, né? A comunicação rápida era feita pelo telégrafo. Então tinha aqueles telegrafistas. Em 1950 eu entrei como praticante gratuito. Depois, em 22 de junho de 1952, entrei como mensageiro, praticante de telégrafo, né? E entregador de mensagens, telegramas, essas coisas assim. A estação realmente era o coração econômico de nossa cidade, porque foram os trilhos da NOB, antiga estrada de ferro NOB, que trouxe para a nossa cidade grande parte, para não dizer a maioria da população que veio radicar aqui. Pessoas advindas também do Nordeste, onde eu tive o meu finado pai e os finados avós paternos, também chegando aqui antes da década de 30. E a estação funcionava com conferente, agente, chefe da estação, tinha os seus auxiliares, manobradores, e então funcionava da seguinte maneira: ali tinha embarcador de gado, era constantemente embarque de gado, né? Café, mudanças, galinha, engradado com galinhas, ovos, muitos ovos. E chegava também muita mudança de fora do Nordeste lá, que o nordestino vinha para cá, muito trabalhoso naquele tempo. Ainda na estação, é bom dizer o seguinte,
é por ali que chegavam as autoridades. As autoridades mesmo do Poder Executivo paulista e regional vinha de trem. Que o trem sempre parava. Aí tinha um pessoal que entrava no trem vendendo coxinha, vendendo doce. Naquela paradinha que dava, já entrava do trem para oferecer as coisas. E as pessoas que estavam no trem compravam. E a gente ficava lá, abanando a mão para quem estava indo embora. Tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Lavínia surgiu com a expansão da estrada de ferro, assim como a maioria das cidades do noroeste do estado de São Paulo. Foi fundada em 1933 pelo coronel Joaquim Franco de Melo e se desenvolveu com a cafeicultura. Franco de Melo desejava que a cidade crescesse para o lado direito, em suas terras, mas infelizmente a cidade cresceu para o lado esquerdo e foi chamada inicialmente de Patrimônio Perobal. O conflito só se acalmou em 1944 com a emancipação do município. Até 1900, ou no início do século XX, aqui era um sertão bruto. Existiam milhares de árvores de grande porte, animais ferozes como onça pintada. Em 21, o coronel Joaquim Franco de Melo veio para cá, porque existia muita terra devoluta na região. Tinha um coronel de Ribeirão Preto, chamado Coronel Francisco Schmidt. Ele tinha uma imensidão de terras que pegava vários municípios, Valparaíso, Lavínia, Mirandópolis. E ele ficou preocupado de perder essas terras, porque não tinha documento nenhum. Então ele se associou a um político da época, o senador Rodolfo de Miranda, que é quem dá o nome ao município de Mirandópolis. Então, este senador, ele veio com o coronel Joaquim Franco de Melo para cá, desceram na antiga linha que existia, na estação de Bacuri, e vieram para cá. E eles fizeram negócio, e o Franco de Melo comprou uma extensão bastante grande de terra. Aí era tudo mata virgem. Então a primeira coisa, começou a desbravar a mata, né? E ele fez uma antiga estrada que ligava aqui a região até Bacuri, até o Rio Tietê. E essa estrada ainda existe hoje, passando pela Mimosa, pelo distrito da Mimosa. É a famosa Estrada da Olaria. Coronel, quando ele pensou em fundar uma cidade, ele já tinha todo o plano pronto. Era uma cidade padronizada, com lugares já definidos, para hospital. Ele tinha sonho grande, para hospital, para escolas, para tudo. Então, esse era o sonho dele. E ele pensou em chamar essa cidade de Lavínia, que era o nome da esposa dele. Ele entrou em contato com a chefia da ferrovia e conseguiu a possibilidade de construir uma estação aqui em Lavínia, porque ele queria uma estação na cidade dele. E ele falou: eu assumo tudo, por minha custa, então custa e risco. E permitiram que ele fizesse isso. Começa Lavínia. Só que nesta época de início, existia dois povoados. Porque Lavínia era para ser da linha para cá. Lavínia. E da linha para lá ia chamar Perobal. Aí naquela época também tinha umas demandas, né? Os Franco de Melo queria que fosse para cá.
já tinha os Cunha Bueno e tinha outros que queriam que fosse para lá. Em 12 de setembro de 38, o distrito policial do Perobal é elevado a distrito de Paz de Lavínia, ou seja, une-se Perobal e Lavínia em 1938. O município de Lavínia finalmente é criado em 30 de novembro de 44. No dia 1º de janeiro de 1945 é instalado finalmente o município de Lavínia. E o primeiro prefeito de Lavínia, ele foi nomeado. Então o coronel Joaquim Franco de Mello, ele nomeou o seu assessor, o seu braço direito, chamado Cândido Vilas Boas, para ser o primeiro prefeito da cidade. Não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha o visual que hoje, graças a Deus, tem. Mas, se por um lado, nós tínhamos até na avenida principal, e eu estou falando da Avenida Perobal, nós tínhamos o chão batido, não tinha guias nem sarjeta, muito menos asfalto, o que naturalmente dava de fortalecimento econômico à nossa cidade era a nossa zona rural. Lavínia teve assim uma plantação de café muito grande. Eu me lembro do cheiro de café, que a cidade toda era impregnada por esse cheiro de café. Eu lembro que Lavínia chegou a ter 12 milhões de pés de café. Numa época em que não tinha-se o herbicida, nem os apetrechos de hoje para conservar o solo limpo, era a enxada e o braço do trabalhador que fazia com que a roça continuasse a contento, para quando chegasse a safra, realmente tivessem colheitas espetaculares, para não dizer milagrosas. O comércio era muito movimentado. Sábado, por exemplo, vinham os caminhões com as pessoas que moravam nas zonas rurais, vinham fazer compra na cidade. Tinha muito movimento, tinha Sambra aqui, tinha banco, Caixa Econômica, tinha Casa Brasil. Do bazar do seu Takahashi, que é onde hoje é a cantina lá, Água na Boca. Tinha o hotel do seu Abílio. Aí eu comecei a vender roupas feitas e aqui era novidade, não tinha. Quem começou primeiro a vender a confecção foi eu, sabe? Na época vinha até pessoal de Mirandópolis comprar, porque lá não tinha ainda começado. O cinema ficava lotadinho, enchia. Ali onde desmanchou aquele prédio. Ah, mas tinha outro cinema, não tinha só esse não. Ali na onde a igreja foi, né? A evangélica do Paulinho ali também era um cinema. Ah, sabe ali onde foi a casa do seu Olívio, onde a irmã da Nice mora? Ali também tinha um cinema. Você vê se Lavínia não era movimentado. Tinha 3 cinemas. O comércio era assim, fim de semana, cavalos, carroças, não tinha carro. Carro na minha infância não tinha, tinha alguns, né? Tinha jardineira, que não era ônibus, né? Aqueles primeiros ônibus, né? Alto, que tinha aquele motor dentro, assim, da carroceria do ônibus, que era super quente, esquentava. Tinha o Expósito naquele tempo, fazia linha de Tabajara a Lavínia. Ia cedo e voltava à noite. No outro dia, cedo e voltava. As famosas recordinas, alguns chamavam de recordinhas. Bom, o que acontece? Realmente eu conheci esse trabalho, ele era muito importante porque ele dava vida, ele traduzia, ele transmitia, ele multiplicava as notícias. Da semana inteira tinha programas jornalísticos, programas artísticos, os jovens tinham também eles tinham a oportunidade de se apresentar, cantar. Quando morria alguém, anunciava. E domingo à noite era uma delícia na praça, porque eles falavam assim: fulano oferece com muito amor para ciclano. Ou então nem dizia o nome da pessoa. R oferece para M. Pessoas que chegavam, pessoas importantes, às vezes políticos que vinham fazer comício, um parava para fazer comício. Quem instalou o primeiro serviço de alto-falante aqui na Lavínia, o popular, foi um tal de Flávio Barbosa,
ele era do Tabajara, era comprador de cereais, mas um cara que é empreendedor, muito inteligente. O que ficou conhecido na Rádio Tupi, ou passou pela Rádio Tupi e mais algumas rádios de Uberlândia, eu tive um tio, o Hélio Pereira. Passou na Rádio Tupi, ele teve a oportunidade de ser um colega do Colifeu de Azevedo Marques, uma figura que realmente ficou na história do rádio paulista. O fúter aqui não tinha o jardim. O jardim começou a ser construído em janeiro de 1950. Então o fúter era aqui na Avenida Perobal. O pessoal que ia de casa já levava uma cadeira para sentar, né? E as senhoras, pessoas ficavam sentadas. E os jovens ficavam indo, voltando. Depois que fez a pracinha aqui, o jardim, aí veio para o jardim, né? As paqueras. Essas brincadeiras já eram nas fazendas, né? Por exemplo, que nem nós morávamos numa fazenda ali em São Rafael, então tinha aquele terreirão de café. Todo mundo tocava café, cada pessoa fazia seu terreirão. Então chegava tudo longe, aquele tempo para vir na cidade, não tinha condução. Então eles tinham aqui umas brincadeiras, brincar de passar anel, era dessas de roda, era as moças, os rapazes, era a diversão que tinha dia de sábado. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo passarinho. Vejo uma grade no velho sinal. Foi criada a paróquia de Lavínia, e aí veio um padre holandês chamado João Leus. E ele já começou logo a trabalhar para a construção da igreja. O Dr. Rubens era prefeito e propôs construir lá onde é o jardim. O jardim, eu já tinha o jardim, mas construir um espaço lá e construir a igreja ali. Passava o trem de passageiro, todo mundo, lugar alto, ia ver a igreja. Aí o prefeito já não era mais o Dr. Rubens. Em 1953 era o Ivo Tosi. Então o que eles fizeram? Pegaram uma esquina, o cruzamento. Apesar de ser uma baixada, faz uma cruz, né? Era uma encruzilhada. E ela foi construída em formato de cruz. Eu me lembro bem da construção dessa igreja aí. Aí teve uma época que faltou tijolo, teve uma campanha dos tijolos, todo mundo levava um tijolinho. Dia 31 de dezembro de 53, à noite, foi celebrada a primeira missa. A igreja não tinha telhado ainda. Veio o padre Luiz Tibiriçá Crescente. E o padre Luiz ficou até menos de mais ou menos de maio de 54 até julho de 56. Em julho de 56, ele foi transferido lá para Andradina e chegou o padre César, veio de Bilac. Então o padre César fazia quermesses. Tem o mês de setembro, era o mês das quermesses. Então tinha quermesse de quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo, o mês inteiro. Na semana no mês de setembro, que era organizada a quermesse da igreja, aí tinha aquelas semanas, né, que era a Semana das Nações. Então, tinha a boneca japonesa, a boneca italiana. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. A primeira escola, se não me engano, era aqui onde hoje é um depósito de cebola, na frente do posto Maçonari. A outra escola que minha mãe lecionou era perto de uma sorveteria chamada Farani, onde hoje é a rádio, vamos dizer assim. Até que foi fundado a escola, Grupo Escolar Joaquim Franco de Mello. E depois foi criado o segundo grupo escolar, onde hoje é a escola com o nome do meu pai, a Escola Infantil João Batista Pinto. Foi criado o ginásio Lavínia em 1956. Então o Flautides queria pôr o nome do Diocleciano Maia. Muito merecido. Era uma pessoa curta e que batalhou uns 2 anos pelo jornalzinho. Mas o Padre César também foi muito merecido. Padre que zelou muito pelas crianças, montou a escolinha paroquial, pagava com o dinheiro
da paróquia e da igreja para pagar os professores, e tinha um mundo de crianças. Após a queda do café, no início dos anos 60, a cidade, que chegou a ter 28 mil habitantes na época, ficou vazia. Muitos fazendeiros e comerciantes faliram e foram embora para os grandes centros, deixando a cidade às moscas. Situação que só mudaria no início do século XXI com a chegada dos presídios. 1955 foi o último ano que deu uma safra muito grande. Porque em 54, 55, alguns fazendeiros já começaram a erradicar o café. Os pequenos sítios, as propriedades pequenas, que tinham famílias grandes, essas todas fracassaram, as pessoas venderam o sítio, etc. Depois do café, aqui que teve muito em alta, foi esse negócio de lavoura, que era amendoim, era o algodão. Naquele tempo, cebola, aqui em Lavínia, eles falavam aqui a terra da cebola, né? Deu um impulso bom na cidade a cebola. Mas depois também ficou pouco ceboleiro ali. O comércio caiu quando começou a plantação de cebola, já deu uma caída. Aí depois a cebola caiu, né? Todo mundo levou prejuízo. Aí começou a plantar cana. Antes da mecanização do corte de cana, tinha muita gente em Lavínia que já não era de Lavínia, gente que veio de estados do norte ou do nordeste para trabalhar nas usinas de açúcar e álcool, que a gente tem bastante aqui na nossa região. Depois dos anos 2000, até por questões de economia, as usinas se modernizaram, adquiriram máquinas que substituem homens, e essas pessoas precisaram ir embora. Muitas dessas pessoas moraram na cidade durante muitos anos, consumiam ali, estudaram ali, faziam parte da nossa comunidade e foram embora, parando de consumir. O comércio daqui é muito fraco. O que dá emprego, infelizmente, são as penitenciárias. As penitenciárias para Lavínia foi um mal necessário. Lavínia se reencontrou outra vez, está animada, onde era breja e tudo casa construindo. Eu particularmente não gostei. Eu sou contra a penitenciária. Lavínia precisou se refazer para atender as demandas dessa população nova. Muita gente investiu em pousadas, nunca teve tanta pousada naquela época, o comércio melhorou. O comércio ficou voltado para o pessoal, não para nós moradores. Isso começou a circular dinheiro na economia municipal. É uma forma que, se dependesse apenas dos nativos de Lavínia, como não havia essa população e os que haviam foram embora, em busca de emprego, apenas os que continuaram no município provavelmente não teriam a capacidade de fazer com que o município expandisse a sua economia dessa forma. Quando você analisa o PIB de Lavínia em 2000, por exemplo, e em 2010, teve um aumento em todos os segmentos. Ainda domina a pecuária e a agricultura. Porém, o que mais aumentou foi o de prestação de serviços públicos. E isso é uma coisa interessante, porque é uma receita fixa no município, querendo ou não. Essa população que veio de fora conseguiu forçar um crescimento populacional para que os repasses de PVA que vem do Estado ou alguma contrapartida que venha da União seja superior, porque até 10 mil habitantes é uma faixa de valor, acima dessa quantidade de habitantes já é outra faixa de valor, que vai até 50 mil habitantes. Em vez de penitenciária, tem uma outra forma de desenvolvimento econômico na cidade, né? Vão inaugurar a quarta, seja bem-vinda. Eu acho uma boa. Uma palavra
Saudade, será? É a minha terra. Aconchegante. O pessoal daqui é muito aconchegante. A gente sai de Lavrinha, mas Lavrinha não sai da gente, tá aqui. Da minha pequena Lavínia, 1000 coisas tenho para contar, mas nem que eu falasse 1 ano, tenho certeza, amigos, não dava para acabar.